Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de inverno, e poder contar com a sua companhia. Permita que esta estação acalente as suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, estaremos juntos, compartilhando experiências de leitura, nos integrando mais e mais no encantador mundo da leitura, e dando destaque, é claro, para ele, nosso companheiro de muitas andanças, o livro. Eu quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. E para a entrevista dessa edição, nosso convidado da semana é Jordano Cerqueira. Jordano é formado em Direito pela Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Está às vésperas de começar a advogar. Tem um admirável apreço pelos livros e pelas histórias contadas em suas páginas. Eu estimulo muito essa leitura. Inclusive, em algumas escolas você tem conteúdo acessível. E estimulo todos também, porque a pessoa reclama às vezes, eu estou em casa, aqui o pessoal faz barulho, eu não consigo estudar. Convoco vocês, vamos na biblioteca pública municipal, vamos na biblioteca da FACELI. Ela é aberta a todos. Você pode chegar na FACELI agora, aproveitar de ar-condicionado, água gelada, um ambiente calmo, sereno, para você fazer sua leitura. Leve o seu livro, sente lá, vamos desfrutar da leitura. Vamos enriquecer o nosso vocabulário, vamos enriquecer o nosso dia a dia, vamos nos tornar cidadãos melhores. É seguindo juntos com as palavras de Jordano Cerqueira que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que para iniciar e manter esse prazeroso contato com os livros, é fundamental seguir algumas dicas do nosso cotidiano, que são de suma importância para colocar a leitura em dia. Então vamos juntos na nossa dica de leitura desta edição. Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Na nossa dica de livro, vamos sempre sugerir para vocês a leitura de bons livros. Pode rodar a dica. O
próximo livro é aquela coisa que eu gosto bastante, muito tapa na cara da classe média brasileira, e é esse livro aqui do Gessé Souza. Gessé Souza, todo mundo conhece, que é o cara que escreveu A Elite do Atraso, que fala exatamente como a sociedade brasileira funciona. Nesse livro aqui, ele está incrivelmente maravilhoso, falando exatamente sobre a classe média, suas histórias, seus sonhos e ilusões e sua realidade, né? Como as pessoas muitas vezes não se veem, não se enxergam, basicamente é isso. E aí é que ele fala quem somos, de onde viemos, o que pensamos e o que sonhamos. Em seu mais recente, ambicioso e aguardado trabalho, Gessé Souza traz uma reconstrução histórica e social da classe média brasileira que você nunca ouviu nem leu em nenhum outro lugar. Com um panorama histórico inédito, você vai conhecer as origens dos seus valores morais e desvendar os mecanismos de poder invisíveis que há tanto tempo manipulam a classe média e mantêm sua docilidade frente a uma exploração pela elite. É porque assim, a classe média não tem muito bom senso no Brasil, né? Geralmente, se você não é essa classe média, então não tô falando com você. Mas, no geral, é isso que acontece. A classe média se enxerga muito como uma elite, enquanto claramente não é. Faz parte da classe trabalhadora, embora não se veja, né? Porque se ganha um pouquinho mais, acha que não é. Falei aqui de consciência de classe, vocês podem dar uma conferidinha naquilo que eu acho sobre isso. E não era sobre esse livro que eu tava falando, mas esse livro também vem a calhar para esse assunto. É o primeiro livro inédito desse autor, depois da Elite do Atraso, e ele é dividido em A Moralidade da Classe Média, A Construção da Classe Média Brasileira e Trajetórias de Vida. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar o prazer do universo da literatura em ambientes diversos. Literatura na veia. Que notícia bacana para quem produz literatura no Espírito Santo. Alguns projetos da Editora Coisa, aqui de Vitória, foram selecionados como finalista do projeto Candango de Literatura em Brasília. Esse projeto recebeu inscrições de autores de 6 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal. E a Editora Coisa, que foi finalista desse projeto, com muita honra, concorreu com livros publicados pela editora e com o projeto Combicosa. Uma conquista para todos nós que, de uma forma ou de outra, batalhamos pelo progresso e pela literatura capixaba, literatura que é produzida aqui no Espírito Santo, e para que as pessoas tenham mais acesso aos livros e ao ato da leitura. Saulo Ribeiro, nosso parceiro, que é diretor aqui da editora, claro, comemorou, e nós também. Nós temos 3 indicações no Prêmio Candango, que é um prêmio da lusofonia, que valoriza a língua portuguesa, suas artesanias em língua portuguesa, não só no Brasil, mas em outros países falantes também de língua portuguesa. E nós estamos lá na categoria poesia, com 2 livros em 10 indicados, quer dizer, a gente está concorrendo até com a gente mesmo, porque só vai um, e nós temos 10 indicados e mais de 400 projetos escritos. E a alegria também é que essa Kombi que eu estou aqui dentro agora, que fez o projeto Caravana Combiosa, também está indicado ao melhor projeto de leitura de 2021. Para a gente, só a indicação já é o prêmio, a gente não precisa ganhar mais nada. A cerimônia vai acontecer em breve. Se acontecer mais coisa, tá ótimo pra gente, mas a gente não precisa ganhar mais nada. Só a indicação já é o prêmio. Mas se vier o prêmio, a gente vai comemorar muito mais. E é isso aí, vida longa à literatura e ao programa Sim para Literatura, muito importante para a cena literária do Espírito Santo, e a gente segue com muita literaluta. É seguindo juntos com esse gostoso papo sobre literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu estimulo muito essa leitura. Inclusive, em algumas escolas você tem conteúdo acessível. E estimulo todos também, porque a pessoa reclama às vezes, eu estou em casa, aqui o pessoal faz barulho, eu não consigo estudar. Convoco vocês, vamos na biblioteca pública municipal, vamos na biblioteca da Faceli. Ela é aberta a todos. Você pode chegar na Faceli agora, aproveitar de ar-condicionado, água gelada, um ambiente calmo, sereno, para você fazer sua leitura. Leve o seu livro, sente lá, vamos desfrutar da leitura. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Jordano Cerqueira.
Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, o Jordano Cerqueira. Jordano estudou Direito aqui na FACEL, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares. Foi aprovado na prova da ordem, está agora esperando, daqui a poucos dias a licença para começar a advogar, e tem um histórico de leitura e de trabalho em função da comunidade bastante interessante. Por isso, e por conhecer Jordano há algum tempo, o nosso convite para que ele compartilhe suas experiências de leitura e de vida aqui no nosso programa Sim para a Literatura. Ô Jordano, que bom ter você aqui. Eu que agradeço a presença, Já nos encontramos em outros eventos antes. E agora aqui na nossa primorosa TV Você já participou de uma das nossas edições com depoimento há um tempo atrás? Exatamente, fiz até um recorte, coloquei nas redes sociais. Exatamente, que bom. Ô Jordano, para a gente começar, normalmente é uma pergunta que eu faço para os nossos convidados. Como é que começou a sua experiência de leitura? Você vem de uma família de jornaleiros, Exatamente. Seus familiares tinham banca de revista, todo aquele acesso à revista, à leitura. Como é que aconteceu isso? Bom, desde pequeno eu estou no mundo das revistas, Estou no mundo das revistas. Meu pai, Teodoro Cerqueira, proprietário da banca lá da rodoviária. Meu tio, Eliezer, que é o policial, PM, também jornaleiro. Enfim, toda a família, ela cuidava dessa parte de publicação de revistas. Então foi natural que eu começasse a gostar. Publicação e comercialização. Exatamente. E comercialização. Então foi natural que eu começasse a gostar das revistas, começasse a interessar, olhar a revista como super interessante, aqueles infográficos maravilhosos, e ver a informação contada de um jeito que desperta a atenção do leitor. Aquele conteúdo primoroso e bem trabalhado. Então, meu primeiro momento foi esse. E também através da escola, obviamente. O Programa Nacional do Livro Didático, que se seleciona muitos bons trechos de Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, Ana Lúcia Polesi Gatti. Você citou o Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes, inclusive pelas músicas do Vinícius de Moraes. Porque acredito que todos da minha geração, eu sou nascido em 87, então todos da minha geração tem uma questão com a música do Vinícius, Numa folha qualquer, o desejo em um sol amarelo. Isso. Então, quem não conhece essa música, que não está na sua memória afetiva, até nos programas televisivos que trazia Narizinho, Monteiro Lobato, enfim. Tem uma licença poética que habita ali aquelas passagens, Exato. O Vinícius, ele foi um maestro músico, foi um maestro da escrita. Então, não só o Vinícius, Nós temos na música brasileira, se você for pegar a música do Caetano Veloso, a música do Caetano Veloso. Exatamente. O Caetano, por exemplo, você lê aquilo, é lindo. Tem especificamente a letra de duas músicas do Caetano que me marcaram profundamente. Uma é Você é Linda, que ele faz, para mim, uma das dedicatórias mais bonitas que um homem pode fazer para uma mulher. E Trem das Cores, que tem uma licença filosófica ali muito bacana, quando você vai pegar a letra e analisar por que ele escreveu aquilo ali. Você lembrou muito bem. É um livro que marcou sua trajetória e também sua trajetória como leitor. E um personagem, se você se lembrar, Jordano. Sim, vamos lá. Para mim, o livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, é o livro que me marcou, porque foi o Charles Baudelaire é um escritor do século XVII, e ele é um pessimista. Então a poesia dele é escrita de uma forma que te causa espanto e choque. Ele fala sobre desigualdades sociais, ele fala sobre impacto, ele fala sobre as mazelas sociais. E isso traz um impacto muito grande para a gente como leitor, porque você toma contato com uma coisa que não é aquilo que você estava esperando para ler numa poesia. Exaltar a beleza da vida. E a partir do momento que você observa que existem essas coisas sociais, você começa a olhar para a sua realidade com um olhar diferente. Um grande personagem, não sei se seria um personagem, eu acho que seria os personagens de Júlio Verne, porque eu acho que eu li 17 obras diferentes de Júlio Verne, e a minha adolescência, Júlio Verne foi o grande escritor. E uma verdadeira viagem, Exatamente. Uma verdadeira viagem. E finais de livro que você não espera, de tão espantoso que seja. Recomendo A Tribulações de um Chinês na China.
Que final? Eu nunca encontrei um filme ou um livro que tivesse um final que me marcasse tanto Tão surpreendente. quanto. Muito surpreendente. Não vou dar spoiler. Ô Jordano, e aí, da sua trajetória como leitor, você lembra de algum professor na escola, alguma professora que também teve uma marca contundente nessa sua experiência? Sim, E lembro. que você se lembra do nome, né? Porque às vezes a gente não lembra do nome, né? Sim. É a Ana Lúcia Polesi Gatti. Ela é professora na época da Escola Castelo Branco de Linhares, né? Que hoje a Escola Castelo Branco ela já não é mais uma escola para todos, ela é uma escola polo, né? Nessa época, ela trouxe para a escola um concurso de redação. E eu ganhei o concurso de redação. E eu com terceira série, imagine, uma criança terceira série ganhando um concurso para ser enviada sua carta para a editora Ática em São Paulo. Aquilo foi uma honra. E até os meus 17 anos, na minha cabeça, o meu sonho A era... editora Ática, né, pessoal, que existe até hoje, né? Exatamente. Que existe até hoje, exatamente. E na minha cabeça eu tinha aquela, vou ser escritor. Eu coloquei na minha cabeça, eu quero ser um escritor, né? E até hoje tem algumas coisas escritas, nunca publiquei, né? Li muitos escritores linharenses, como o Antônio Bezerra da Silva, Antônio nosso Bezerra. poeta. Isso. Né? Antônio Bezerra Neto. Isso, É. da Silva. Por É. que veio da Silva? Porque você lembrou do Bezerra da Silva. É verdade, que é o músico Que é o do músico Rio de Janeiro, carioca, carioca, exatamente, exatamente. O malandro da Exatamente. Para mim, eu sempre tive essa vontade de escrever, de ser um escritor. E com o tempo você vai lendo, você olha assim, Machado de Assis, nossa, como escreve bem. Exatamente. Aí você vai vendo, e fala, nossa, eu escrevo muito mal. É. Aí você olha assim, Mas o exercício da leitura, ele vai lhe oferecendo ingredientes, né, para você formar uma estrutura de escrita sua, né? Você colocar uma o seu estrutura de traço ali. escrita, uma estrutura ética, porque hoje a gente só consegue agir socialmente de maneira ética e adequada quando a gente tem um contato com o outro. É. Hoje, a cultura do celular, que a gente fica aqui ensimesmado nesse mundo, com notificações piscando o tempo inteiro e a gente para de escutar o outro. Exatamente. A gente não escuta mais o outro. É. O livro é uma porta de entrada para autorreflexão. Por que que há 2.400 anos atrás Aristóteles dizia que o lugar da mulher era em todo lugar? Ele falava isso 2.400 anos atrás. E até hoje a gente está falando sobre a igualdade de gênero. Olha como que a literatura ela está avançada ao seu tempo. Então, assim... Na verdade, você percebe com a sua experiência de leitura, você pega, por exemplo, algumas histórias que são sediadas na segunda metade dos anos de 1800, né? 1850, isso. Ali, principalmente os livros da literatura russa, da literatura francesa, você vai ver que os principais dilemas humanos, eles se repetem hoje. Os dilemas são os mesmos. Mudou o momento histórico, mudou, vamos dizer, o conjunto de ferramentas que a gente encontra para entender os problemas, mas os problemas são os mesmos, os dilemas humanos são os mesmos. De que forma que esses dilemas que a gente encontra nas histórias, nos livros, os dilemas dos personagens, entender um pouco desses dilemas, contribuíram para a sua escolha em fazer o curso de Direito? Acho que foi total. Até porque eu me lembro que quando surgiu a pergunta lá na escola do prezinho, me perguntaram o que você vai ser quando crescer. Eu falava, ia ser advogado. É mesmo? E nesta época eu ia na Biblioteca Pública Municipal de Linhares, que ainda era onde é a colônia de pescadores ali. No Eu centro, sei. né? E eu pegava 2 livros por dia para ler. Né? Sei de cabeça o número da minha fichinha, 7.102. Eu pegava uma na minha, uma na ficha da minha mãe, que só permitiam que se levasse um livro para casa. Eu sei. Então eu tenho essas experiências e, para mim, não existe sociedade sem literatura. A origem da nossa sociedade se deu com a escrita. A primeira forma de acumulação de conhecimento. Sem que é passado de geração para geração. Que era passado de forma oral. Que inicialmente era de forma oral. Exato. Mas que passa de geração para geração. Exato. Né? E a literatura trouxe essa tecnologia que
Tudo hoje é baseado na escrita. Tudo. Se eu tenho hoje um computador, e eu trabalho com informática também, trabalho com computadores, sem a literatura não existe. Como que você vai passar a informação para frente? Ah, mas a informação está digitalizada. O conhecimento está nas páginas dos livros. Exato. Mesmo que eles sejam no formato digital. Exato. Não é? Porque o conhecimento tem que ser sistematizado. Isso. E O quem conhecimento produz o científico. conhecimento que a gente diz digitalizado é porque adquiriu esse conhecimento anteriormente, né? Não surgiu do nada. Exatamente. Então, assim, e aí como é que sua experiência de leitura como um todo, Jordano, contribuíram para a atividade no curso de Direito, para o seu desempenho ao longo do curso? Ao longo do curso, a própria Faceli, ela também instiga os alunos a fazerem a leitura de obras clássicas, né? E, por exemplo, César e Beccaria é um dos livros que é sugerido para a gente ler. Dos Delitos das Penas, por exemplo. Esse livro, por exemplo, ele é um livro que mais de 200 anos. E até o momento, a gente está discutindo as mesmas questões até o momento. Exatamente. As mesmas questões. Se você lê Beccaria, você observa todo o processo penal hoje. Então é impressionante, eu não sei se essa pessoa veio do futuro e escreveu isso no passado e deixou esses tomos para que a gente se inspirasse, mas parece que é uma obra alienígena. Parece que um iluminado surgiu naquele momento e escreveu para a gente. Então, os livros não é coisa de velho, ao contrário. Os livros é uma porta para o futuro. E a experiência de ler livros é fundamental. Sem livros, não existe direito. Não existe sociedade como um todo. Não só no âmbito ético, como no âmbito das leis. A gente está muito acostumado com a questão do poder, né? O poder, mas o poder vem de onde? Maquiavel escreveu sobre o poder. Exatamente. Então, tudo que você for falar socialmente, tem um filósofo que escreveu algo sobre. Um poeta que falou sobre aquilo de uma maneira muito mais simples. Às vezes eu tento encontrar as palavras para falar algo. Aí eu vejo um poeta, ele fala em 7 palavras. Aí eu penso, caramba, que genial. Fala do seu projeto que você desenvolve com cegos, para a gente finalizar. Eu gostaria de falar que existe um projeto que a gente diz... Você pode tomar água que não é cenográfica. Ah, ok. Pode tomar. Relaxar um pouquinho. Na verdade, não é bem um projeto. Na verdade, o que acontece? Existem grupos de pesquisa em deficiência visual, existem grupos e pesquisadores nessas áreas, e muitas vezes eu estou junto com eles também desenvolvendo pesquisas. Essas pesquisas, a ideia dessas pesquisas é trazer um conhecimento maior sobre a inclusão de pessoas com deficiência. E uma dessas barreiras que a gente encontra é a barreira escrita, porque os livros impressos, eles não são acessíveis para quem tem problemas na visão, quem é cego, baixa visão. Né? E aí o que acontece? Nós temos as adaptações de livros. Recentemente, há cerca de um ano, foi aprovado no Brasil um tratado internacional chamado Tratado de Marrakech. Esse tratado ele deu autorização para que centros especializados peguem essas obras e transformem essa obra em áudio. Hoje a gente já tem tecnologia para isso, suficiente na ponta do celular, na ponta do computador. E eu estimulo a todos a procurarem aí texto para fala. Pesquise no seu celular, na Play Store, pesquise no computador, vocês vão encontrar uma série de aplicativos que você vai colocar o seu livro e você vai escutá-los. Às vezes você tem aquela dificuldade, está meio de noite, não consegue ler direito. Então eu acho que uma forma de você tornar o livro é incluir o livro na sua vida. Se eu estou lá em casa fazendo uma tarefa rotineira, eu coloco um som, coloco um fone de ouvido, como estou usando aqui no momento, para que ele fale para mim e faça a leitura daquele texto para mim. É uma forma de aquisição de informação e de conhecimento muito rápida. Hoje os cegos utilizam isso, que é as tecnologias de texto para fala, as tecnologias de sintetização de voz, e eu estimulo vocês a procurarem. Se está difícil de ler aquele livro, pesquise ele digitalmente, coloque no ouvido, coloque no fone.
é maravilhoso. Vocês vão ter uma outra visão sobre a obra, sobre o texto. Jordano, obrigado pela participação no nosso programa Se Para a Literatura. Eu que agradeço. A porta agora está super aberta. Muito obrigado, professor. Prazer reencontrar você e ter você aqui no programa. Tá bom? É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, né, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.